Anabela, tu sequer te olhaste ao espelho. Tens a mínima noção do teu aspecto? Perguntou Alexandre, com um tom que beirava o nojo, ao entrar em casa por uns breves minutos. Ele deveria ter levado a sua esposa, Anabela, para o jantar de gala da empresa, mas ao vê-la, mudou de ideias drasticamente. Anabela estava precisamente em frente ao espelho, a dar os últimos retoques no cabelo, a finalizar um visual que ela julgava estar perfeito para ver à noite. Assustadora como um espantalho, gordura nos flancos, o rosto já com rugas, e com essa maquilhagem ainda pior. E o vestido que escolheste, meu Deus, parece de uma feira popular. Não posso aparecer em público com uma coisa destas, pensou Alexandre, horrorizado com a sua própria esposa. Onde é que eu tinha a cabeça todos estes anos? Ele comparou mentalmente a imagem de Anabela com a das colegas jovens e sensuais que o rodeavam na sua nova posição. O contraste na sua mente era tão grande que ele tomou uma decisão drástica. Apresentar-se com aquela vaca no evento seria uma humilhação fatal para o seu novo estatuto de diretor. Estou a ver, não gostaste de alguma coisa, meu querido marido? Perguntou Anabela, naturalmente magoada com as palavras do esposo. Mais do que as palavras, era a entonação que a atingia, uma que transmitia um claro desprezo e até repugnância. Algures, nas profundezas da sua alma, o ressentimento começou a crescer. Ela não conseguia entender como o homem com quem vivera 20 anos e a quem dera uma filha, de repente se permitia tal tom. Sim, ela tinha ganho uns quilos nos últimos anos, mas tinha passado por momentos difíceis. Ela não tinha vícios, e a comida era o seu pequeno conforto na vida. Além disso, quem, na idade dela, conseguia manter a mesma silhueta dos 20 anos, especialmente após uma maternidade? Ela tinha feito tudo certo. Aplicou uma boa maquilhagem, fez as unhas, tirou do armário o seu melhor vestido de festa e os seus sapatos mais elegantes. Por que é que ele estava tão descontente? Não gosto, respondeu Alexandre, duramente, irritado com a aparência da esposa. Tu já és cheinha, e com esse vestido e esse penteado de festa, pareces ainda mais ridícula, uma verdadeira abantesma gorda. Com estas palavras cruéis, Alexandre virou-se bruscamente e, sem esperar por uma reação da esposa, dirigiu-se para a saída. Calçou os sapatos apressadamente e saiu, batendo a porta com estrondo. Atordoada pela arrogância e crueldade do marido, Anabela atirou o pente para a cômoda, pegou na mala e correu para a rua, pensando que Alexandre estaria à sua espera no carro. Contudo, a decepção foi imediata. O carro dele acabava de sair, virando a esquina. Ele tinha a abandonado, partindo sozinho para o jantar de gala. A mágoa era tão intensa que Anabela sentiu a cabeça a girar, forçando-a a sentar-se num banco perto da entrada do prédio. As lágrimas escorreram traiçoeiramente e a dor queimava por dentro, como fogo. Após cerca de 10 minutos sentada, levantou-se, subiu ao 6º andar do prédio, em Lisboa, entrou no apartamento e desabou no sofá da sala, chorando descontroladamente de impotência e raiva. Valéria, a filha de Anabela e Alexandre, vivia sozinha há 2 anos e visitava os pais apenas ao fim de semana. Aquele dia era sábado. Valéria, ao chegar com as chaves, encontrou a mãe deitada no sofá com o rosto inundado de lágrimas. Mãe, o que se passa? Por que estás a chorar? Brigaste de novo com o pai? Perguntou Valéria, abraçando a mãe com carinho e fitando-a com preocupação. Anabela não contou à filha o que tinha acontecido, disfarçando a sua angústia como uma súbita tristeza profunda. Valéria aceitou a explicação, confortou a mãe como pôde e, passado algumas horas, foi-se embora, deixando-a sozinha à espera do marido que regressava do evento.
Anabela esperava ansiosamente por Alexandre. Ela não sabia que ele tinha decidido abandoná-la para sempre. Onde está-se a sua cara metade, diretor? Perguntaram-lhe os seus subordinados, entusiasmados, quando Alexandre apareceu no jantar de gala. Ele fora nomeado diretor da sua empresa há apenas alguns meses. Oh, pessoal, esqueceram-se. Já estou divorciado há meio ano. Não vos disse? Mentiu Alexandre, sorrindo amplamente para os colegas sérios de smoking e as suas elegantes acompanhantes de vestidos de noite. Alexandre não voltou para casa naquela noite. Durante a festa, ele flertou descaradamente com uma colega, Tânia, e continuou a trocar mensagens sedutoras com ela no dia seguinte, antes de irem consumar a intimidade na casa dela. Alexandre só apareceu em casa na tarde do dia seguinte. Ao ver Anabela, que estava visivelmente perturbada, ele fez uma careta de repulsa. Como é que eu consegui viver com ela tantos anos? Este pensamento atormentava-o. Por que é que ainda estou casado com ela? Em silêncio, recolheu as suas malas e, ignorando Anabela, dirigiu-se para a saída. Para onde vais, Alex? Perguntou Anabela, barrando-lhe o caminho na ombreira da porta. A mulher estava perplexa com a mudança que ocorrera no marido logo após ele ser nomeado diretor. Antes deste evento fundamental, tinham vivido 20 anos, praticamente, em união, criado e educado a filha. Mas, após a nomeação, Alexandre tinha mudado drasticamente. Nos últimos 6 meses, Anabela ouvira frequentemente críticas, insultos e muitas outras coisas desagradáveis sobre si. Vou embora, para sempre, forçou Alexandre a dizer, com um nojo tão intenso como se estivesse a falar com um sapo ou uma víbora. Como assim? Vais-te embora para sempre? Anabela parou por um momento, chocada com a surpresa. Ela podia ter imaginado qualquer coisa, mas não estava preparada para esta reviravolta. Olha-te ao espelho e vais perceber tudo. Tenho nojo de ti. É constrangedor sequer ir às compras contigo, quanto mais a eventos sociais, respondeu. Anabela estava prestes a explodir em lágrimas, mas conteve-se. Vives comigo há 20 anos e agora dizes que tens nojo de mim? É esse o problema. Fui um idiota por não me ter divorciado antes, retrucou Alexandre, com um tom indiferente. Ah, é assim? Então, desaparece. Vai para onde te apetecer, gritou Anabela, que já não conseguia controlar-se. Vai arranjar uma jovem e bonita, mas fica a saber que nenhuma mulher vai aturar o que eu aturei contigo. Pensas que não sei onde passaste a noite passada? O marido não respondeu. Alexandre continuou a encher as malas com os seus pertences, com total indiferença. Anabela, ainda mais enfurecida, continuou. Desaparece imediatamente, disse ela. Não vou derramar uma única lágrima por ti. Só quero avisar-te. Não há volta a dar. Não é meu hábito perdoar traidores. Nesse momento, as 2 malas estavam cheias até a borda. Alexandre pegou-lhes pelas alças e dirigiu-se em silêncio para a saída. Ele saiu do apartamento, fechando a porta atrás de si. Anabela, exausta, caiu no chão, em frente à porta de entrada, e começou a chorar lágrimas amargas, sentindo ressentimento a crescer a cada segundo, como uma avalanche. Nesse instante, a porta de entrada abriu-se novamente. A mulher levantou os olhos lacrimejantes, esperando ver Alexandre, que se teria arrependido e voltado. No entanto, o que viu foi o marido, que voltara apenas para atirar um molho de chaves da casa para o chão. O apartamento era propriedade de Anabela antes do casamento, e ele não tinha direitos sobre ele. Depois, virou-se e desapareceu atrás da porta fechada. Foi assim o fim definitivo de um relacionamento de 2 décadas. Ao sair da esposa, Alexandre foi para o seu novo apartamento corporativo, que lhe havia sido concedido há apenas uma semana, localizado perto do escritório. Estava determinado a saborear os prazeres da vida de solteiro.
O homem estava feliz, mas a solidão não durou muito. Um mês depois, uma nova patroa apareceu. Tatiana, uma jovem de 20 e poucos anos. Apenas um ano mais velha do que Valéria, a filha de Alexandre. A diferença de idade não o incomodava minimamente. Estava obcecado pela juventude e sensualidade da sua nova paixão. A sua figura esguia e os seus enormes olhos azuis deixavam-no louco. No entanto, Tatiana tinha um grande defeito. Era um verdadeiro buraco negro, um aspirador de Eros que exigia presentes caros constantemente. Alexandre, inicialmente, presenteou Tatiana com gosto, com todo o tipo de artigos caros e inúteis. Mas quando os apetites da jovem subiram para a exigência de um carro topo de gama, ele ponderou os prós e os contras e expulsou-a. Não podia permitir-se tal extravagância. Foi nesse momento que ele se lembrou de Anabela. Pela primeira vez desde o divórcio, lembrou-se de que ela nunca lhe pedira nada e, pelo contrário, dedicava-se inteiramente a ele, sempre pronta a ajudar. Tatiana era o oposto completo de Anabela. Embora estivesse do seu lado a juventude e a beleza, Alexandre percebeu que isso não compensava a ganância desenfreada que a guiava na escolha de um parceiro. No dia em que expulsou Tatiana, Alexandre bebeu muito e até tentou ligar para a ex-mulher, mas o telemóvel dela estava desligado. Não conseguiu falar com ela. No dia seguinte, Alexandre, lembrando-se da sua tentativa de chamada, ficou assustado com a sua própria fraqueza e não lhe ligou mais. Uma semana depois, Valéria decidiu ajudar a mãe e sugeriu-lhe que fosse viver temporariamente com ela. Anabela resistiu no início, mas a filha foi muito insistente. Mãe, o que aconteceu, aconteceu. Chorar não vai resolver nada. Anda, faz as malas e vem viver comigo por um tempo, para te acalmares. Esquece o pai. Se ele tomou essa decisão, é problema dele. Tu ainda és jovem e muito bonita. Não vais arranjar outro homem? Insistiu Valéria. Vais ver que ainda te caso. Ele disse que eu era horrível, gorda, desleixada e que os meus vestidos eram de velha, desabafou Anabela a chorar. Valéria pegou na mãe a sério, determinada a tirá-la da depressão. Levou-a a salões de beleza, a massagistas e a esteticistas. O resultado foi que, um mês depois, Anabela estava irreconhecível. A mãe rejuvenesceu pelo menos 10 anos. Um corte de cabelo curto e moderno, tratamentos de pele regulares e roupas elegantes garantiram-lhe uma aparência atraente. Valéria estava muito satisfeita com a transformação da mãe. Vês, mãe? É isto que acontece quando se aborda as coisas com inteligência. Estás uma verdadeira beldade. Se te encontrasse na rua, nem te reconhecia, disse ela, admirada. Anabela também estava feliz. Ao caminhar pela rua, sentia os olhares de admiração dos homens, e isso dava-lhe força. Alexandre, entretanto, já tinha encontrado outra. Inês era ligeiramente mais velha do que Tatiana, mas igualmente bonita, jovem e atraente. Sim, é aceitável, respondeu Inês, sucintamente, ao entrar pela primeira vez no apartamento de Alexandre e ele lhe perguntar se gostava. Só tens que mudar os móveis. São horríveis. E por que não tens uma televisão na sala? E precisas de uma passadeira de corrida aqui. Alexandre cumpriu prontamente todas as condições que Inês impôs para aceitar viver com ele. Em apenas uma semana, compraram móveis de design novos, penduraram uma televisão de ecrã grande na parede e instalaram uma passadeira na sala. Inês mudou-se sem pestanejar. No entanto, Alexandre não conseguiu manter a convivência com esta jovem bonita. Uma semana depois de Inês se mudar, Alexandre regressou do trabalho, cansado e faminto, e perguntou-lhe o que ela tinha preparado para o jantar. A resposta foi clara.
Nada. A resposta foi dada de forma tão negligente que Alexandre ficou furioso. Como assim nada? Eu quero comer, por acaso. O homem estava em fúria. Por ela, tinha gasto tanto dinheiro em móveis, televisão e equipamentos desportivos. Ele trabalhava como um mouro para satisfazer os desejos da sua beleza. E ela, aparentemente, não se importava com os desejos dele. Alexandre tinha comprado um ramo de rosas para Inês, mas não o entregou. Atirou-o ostensivamente para o caixote do lixo. Alex, o que é isto? Eu não tive tempo de cozinhar hoje. Tive um dia muito preenchido. Encontrei-me com as minhas amigas e depois fiz as unhas. Liga e encomenda alguma coisa, respondeu Inês, indiferente. Então para que é que eu preciso de ti? Explodiu Alexandre. Eu não regateio contigo em nada. Ponho o mundo a teus pés e tu nem consegues fazer-me um jantar? Eu não sou tua empregada, ofendeu-se Inês. Com estas palavras, ela recolheu os seus pertences e desapareceu da vida de Alexandre para sempre. O homem pensou bem e concluiu que esta separação também tinha sido a melhor coisa. Ele percebeu que aquela mulher também não lhe servia. Entretanto, Anabela, graças aos esforços da filha, conseguiu um novo emprego num escritório de uma seguradora, em part-time. Como o dinheiro nunca foi um problema para a família, dado que Alexandre sempre ganhara muito bem, Anabela tinha algumas poupanças. No entanto, gastou-as quase integralmente na sua transformação. Agora, sozinha, ela decidiu arranjar qualquer emprego, desde que lhe pagassem o suficiente para cobrir as suas despesas. O escritório, onde Anabela trabalhava, situava-se perto de casa. Apenas 4 pessoas trabalhavam ali, e o gerente, o Dr. Vitor Esteves, vinha uma vez por semana para dar instruções e recolher os contratos assinados. E foi nesse dia que Anabela, terminando todo o trabalho no escritório, se dirigiu para casa. O seu humor estava péssimo. A razão era que, para essa data, 1 de junho, ela e Alexandre tinham planeado uma tão desejada viagem de férias que tinham adiado por muitos anos. Ao recordar o assunto, no caminho para casa, ela começou a chorar. Nesse exato momento, uma voz masculina gradual e graçabel chamou-a. Anabela, boa noite. A mulher limpou automaticamente as lágrimas do rosto e virou-se. Era o seu gerente direto, o Dr. Vitor Esteves. Ele era ligeiramente mais novo do que ela e tinha um sorriso simpático nos lábios. Boa noite, Dr. Vitor. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não se preocupe. Eu só queria falar consigo, a sós. Não se importa se a acompanhar? Anabela ficou envergonhada com o pedido inesperado, mas aceitou. Vitor Esteves era um conversador maravilhoso. Nem ela própria notou como várias horas se passaram. Vitor e Anabela passearam e conversaram até tarde da noite. A mulher confessou-lhe tudo o que tinha na alma, falou sobre o ex-marido, e o homem ouviu-a atentamente, sem a interromper. Dr. Vitor, o senhor é casado? Perguntou Anabela, subitamente. Não, não sou casado. Fui casado, mas a minha querida esposa fugiu. Mandei-a de férias para a Tailândia. Eu não pude ir, estava com muito trabalho, mas ela nunca mais voltou. Conheceu um homem russo em Phuket e teve um caso. 2 semanas depois, ligou-me a dizer que se tinha apaixonado e queria terminar. Disse que eu era demasiado sério e aborrecido para ela, e que o outro era a própria encarnação da festa. Sim, uma situação familiar. O meu ex-marido também achava que eu era aborrecida, chamou-me assustadora e enrugada e fazia caretas como se tivesse nojo de me olhar. Tinha vergonha de me apresentar aos colegas no trabalho, confessou Anabela, com tristeza. Vitor Esteves, imediatamente, refutou essa injustiça. Mas que disparate estás a dizer, Anabela? A senhora é uma mulher incrivelmente bonita, extraordinariamente elegante e com muito estilo.
O seu marido, certamente, não tinha uma visão muito apurada para não notar isso. Ou então faltava-lhe inteligência. Meu ex-marido, é preciso corrigir, disse Annabella, sorrindo. O tempo passou. Nos dias seguintes, Vitor convidava a Annabella diariamente para um restaurante, para o teatro, para algum evento social ou simplesmente para um passeio. Os seus encontros tornaram-se regulares. A cada vez, o homem oferecia-lhe presentes e demonstrações de carinho. Uma semana depois, ele aceitou de bom grado conhecer Valéria, a filha de Annabella, e imediatamente se deu bem com ela. Valéria também gostou muito de Vitor. Na opinião dela, este homem, maduro e sério, era o par perfeito para sua mãe. Léria, estás doida? Ele é quase 5 anos mais novo do que eu. Poderá haver algo entre nós? Além disso, o meu divórcio do teu pai foi há apenas 2 meses. Mãe, para com isso. Por que é que estás a criar obstáculos e convenções? Repara só como ele te olha. Ele é completamente apaixonado por ti. Sim, o divórcio foi recente, mas vê o lado positivo. Ainda bem que conseguiram divorciar-se a tempo. Aproveita o momento, mãe. Foi o destino que tu enviou, disse Valéria. Annabella sempre ouvia a opinião da filha, mas agora, após a tragédia que sofrera, era difícil pensar em construir um novo relacionamento. Ela apanhava-se a pensar que ainda sentia algo por Alexandre. Afinal, tinham vivido juntos 20 anos. A dor da separação ainda era muito aguda. Naquela altura, a mulher ainda estava profundamente convencida da sua própria inadequação para ser amada. Entretanto, Alexandre aceitou a saída de Inês com tranquilidade, sem grandes aborrecimentos. No entanto, naquele momento, ele pensou na ex-mulher mais uma vez. Ele tinha a certeza de que Annabella nunca faria o que Inês fizera. Algo apertou-lhe o coração por um segundo. Uma tristeza profunda por esta percepção. Mas Alexandre, por um esforço da vontade, sufocou estes sentimentos. Recentemente, ele tinha conhecido outra mulher, Lúcia. Tinha 30 e poucos anos, não era tão deslumbrante quanto as anteriores, mas era muito inteligente e tinha um feitio alegre. Lúcia era proprietária de um pequeno café situado no mesmo edifício do escritório da sua empresa. Ao frequentar o café, Alexandre rapidamente conheceu a sua bonita dona. Pelas conversas frequentes, percebeu que os pais a tinham ajudado com o negócio, mas que era ela quem o geria com todo o conhecimento e dedicação. Lúcia sonhava em ter uma família, ter filhos e criá-los. No entanto, a sua vida amorosa só tinha tido fracassos. Havia uma multidão de pretendentes a persegui-la, mas todos eram imaturos, sem responsabilidades ou ambições. Alexandre, por outro lado, parecia uma aposta muito mais vantajosa para ela. Já tinha mais de 40 anos, era diretor de uma empresa de sucesso e tinha boas condições financeiras. Não era de surpreender que, mal se separou de Inês, Alexandre começou a namorar Lúcia. Um mês depois, convidou-a para viver com ele no seu apartamento. Lúcia aceitou. Alex, acorda, levanta-te. Lúcia acordou Alexandre às 7 da manhã de sábado. Vamos, senão atrasamo-nos. Alexandre não acordava antes das 10 horas ao fim de semana há 1000 anos. E agora não percebia quem o estava a acordar tão cedo, nem porquê. O que queres? Por que é que tenho de me levantar? Perguntou Alexandre mal-humorado. Combinamos tudo ontem. Esqueceste-te, disse Lúcia ofendida. Vamos agora para a clínica fazer todas as análises necessárias. Tu queres ter filhos, não é? Vamos fazer os exames os dois juntos. Depois, passamos pelo registro civil para dar entrada dos papéis e, de seguida, vamos conhecer os meus pais. Lúcia, que filhos! Gemeu Alexandre, sonolento e caprichoso. Ele lembrava-se que tinham falado sobre filhos na noite anterior, mas não estava a planear ter nenhum. Sim, Lúcia tinha falado muito sobre os seus desejos, mas ele não prestara muita atenção. Ele já tinha uma filha, Valéria.
uma criança obrigou os pais a fazer o mundo girar à sua volta e exigiu despesas sérias. Nada disto agradava-lhe Alexandre. Ele só queria uma mulher simples, complacente, amorosa e carinhosa. Alexandre também não queria casar-se com Lúcia. Estava bem a viver com ela. E certamente não estava com vontade de ir conhecer os pais dela. Portanto, levantou-se da cama, vestiu-se e expressou o seu descontentamento com um horário tão apertado para sábado. Lúcia, não estamos a planear ter filhos agora. Vamos agir com calma, sem pressas. Está bem. Hoje vamos ao registro civil e damos entrada dos papéis para casar. E só depois do casamento é que pensamos em filhos. Mas para que adiar? Sorriu Lúcia. Fazemos tudo de uma vez. Durante a semana estás sempre ocupado. Então para que adiar tudo para um prazo indefinido? Não, nem pensar. Sem esperar pelo que Alexandre diria, Lúcia beijou-o, obrigou-o a arranjar-se, a entrar no carro e a ir para a clínica. Esperaram pela sua vez e entraram no consultório. O médico ouviu as suas preocupações e entregou-lhes uma lista longa de análises que precisavam de fazer naquele dia. Mas que raio! Por que é que tenho de fazer tudo isto? Irritou-se Alexandre. Eu sou um homem saudável. Para que tantas análises? Alex, e se, Deus me livre, tiveres alguma patologia, como é que podemos conceber um filho sem ter a certeza de que não há problemas? Não sejas teimoso. Alex, falamos disto ontem. Tu já tens mais de 40, por isso isto é necessário. Vai-te embora. Vai arranjar um jovem e saudável. Agarrou-se a mim como uma lapa, gritou o homem, furioso, saindo apressadamente pelo longo corredor da clínica em direção à saída. Tudo de uma vez, ela quer tudo de uma vez, amaldiçoou Alexandre em pensamento. Por que é que sou tão azarado? É jovem, fresca, apetitosa, independente e trabalhadora. Mas não. Há sempre um senão. Ao entrar no carro, Alexandre percebeu de repente o que estava a procurar em todas aquelas mulheres que convidara para viver consigo nos últimos meses. Ele queria encontrar nelas a jovem Anabela que conhecera há tanto tempo. Ingenuamente, pensou que todas as mulheres eram iguais à sua ex-esposa. Agora, percebia o quão enganado estava. Aparentemente, não existiam outras mulheres como Anabela. Léria, olá, é o pai. A mãe está contigo agora? Alexandre estava à porta do apartamento de Anabela há mais de meia hora, a tocar a campainha sem sucesso. Olá, pai. A mãe não está. Por quê? Precisas dela para quê? Respondeu Valéria nervosa. Valéria, ouve-me, por favor. Eu cometi um grande erro há 4 meses e meio quando a deixei. Arrependo-me muito. Eu queria muito falar com ela. É tarde demais, pai, respondeu Valéria secamente. A mãe já está a viver com outro homem. Como assim? Disse Alexandre, espantado e desapontado. Nós acabamos de nos separar. Pai, tu abandonaste-a e humilhaste-a. O que é que esperavas que ela fizesse? Por favor, não a incomodes mais com os teus problemas. Está bem. Vou resolver isto, respondeu Alexandre, a filha, desligando. Nesse exato momento, Vitor Esteves estava a acompanhar Anabela até a porta de casa, beijou-a de despedida e foi-se embora. A mulher, de excelente humor, começou a subir para o seu andar e, de repente, deu de caras com o ex-marido. Olá, Anabela, disse Alexandre, nervoso. A mulher notou nas mãos dele um ramo de crisântemos brancos, as flores que Anabela sempre considerara as suas favoritas. Olá, respondeu ela, espantada. Anabela, lembras-te de quando eu te roubava crisântemos dos quintais, na juventude? Eu não tinha um tostão, mas tu ficavas tão feliz com aquelas flores roubadas. Eu olhava para ti e pensava,
Será que me calhou a mulher mais bonita do mundo? Eu sempre te amei e estava disposto a fazer tudo pela tua felicidade. Alexandre disse tudo isto com total sinceridade. A sua voz soava melancólica e baixa. E o que é que isso interessa? Muita coisa mudou desde então. Ainda pensas assim? O que é que mudou? Nada, claro. Eu ainda te amo. E tu estás ainda mais bonita nestes meses. Volta para o nosso apartamento e vamos viver juntos como antes. Vamos de férias, descansar. E talvez me des a honra de me dares um filho. Tu sempre sonhaste com isso, e eu também. Ao ouvir o marido, Anabela sentiu-se estranha. Ela percebia que Alexandre estava a falar com sinceridade, que estava arrependido e que lamentava o que tinha feito. Há apenas umas semanas, ela tê-lo aceito de volta sem hesitar. Mas agora, depois de Vítor ter entrado na sua vida, ela tinha mudado muito. Alex, tu atraiçoaste-me. E os traidores não se perdoam. Traíste tudo o que tínhamos. O nosso amor, o casamento, os nossos votos. Leste os votos na igreja, lembras-te? Sim, claro, Anabela, lembro-me. Queres que façamos um casamento novo? Fazemos uma festa tão grande que toda a gente vai ficar de boca aberta. Não, mais uma vez, não. Vive a tua vida como te apetecer. Mas não voltes a procurar-me. Eu já não te amo, disse Anabela. Com estas palavras, Anabela abriu a porta do seu apartamento com a chave, entrou e estava prestes a fechá-la, quando de repente se virou e chamou o ex-marido, que descia as escadas, cabisbaixo. Alexandre, meu sol, disse Alexandre, animado. Eu sabia que ias mudar de ideias. Quero que saibas que não te esqueças da nossa filha. Ela é adulta, claro, mas tu continuas a ser o pai dela. Está bem. Começou Alexandre, mas Anabela fechou-se rapidamente no apartamento, batendo a porta. Obrigado por teres lido a história até ao fim. Por favor, apoia o canal com um like. Não te custa nada e é muito importante para mim. Comenta o que achaste da reviravolta de Anabela e subscreve para mais histórias. Até o próximo encontro.